Olá, eu sou Renata Santos e nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, bem-estar em todos os níveis, físico, mental e emocional. Bom, então hoje, primeiro vídeo do ano, voltando aqui aos vídeos, eu vou falar um pouquinho sobre relacionamentos. Muitas vezes a base de conflitos, dificuldades, desafios mesmo nos relacionamentos vem muitas vezes de julgamentos. Quando nós olhamos para o outro e achamos que ele está errado, que o que ele está fazendo não é adequado, que deveria ser de outra forma, ou seja, como se a gente olhasse, julgasse, criticasse, dizendo que aquilo não é certo no outro, vamos dizer assim, um comportamento, né? E esse julgamento, o julgamento que a gente faça com relação aos outros, sempre vai nos afastar. Porque é como se eu dissesse, ele está errado, ele não fez o que deveria fazer. Ou seja, o julgamento é algo que sempre presente em nós vai nos afastar da outra pessoa. E o certo é que a outra pessoa também sente o julgamento, né? Ninguém gosta de ser julgado, então quando o outro sente que está sendo criticado, julgado, avaliado por nós, o mais natural é a pessoa também dar esse passo atrás, né? Também ela se distanciar de nós, às vezes até mesmo atacando, ou às vezes se calando, ficando triste, mas o fato é que o julgamento numa relação, qualquer que seja o nível da relação, ele faz com que as pessoas acabem se distanciando, né? Ele não aproxima. O que aproxima nas relações é a aceitação. Quando nós nos sentimos aceitos pelo outro, do jeito que nós somos, nós temos uma predisposição maior de nos aproximarmos e de sentirmos bem conosco mesmos e nessa relação. Então, a aceitação é o que pode transformar uma relação. Mas às vezes, no dia a dia de uma relação, a gente observa, né, ou fica preso em alguns comportamentos do outro que nos desagrada e a gente acaba caindo num julgamento, né? Porque aos nossos olhos ele está errado, essa pessoa está errada. E existe uma frase que eu queria trazer hoje, não só uma frase de cura para as relações, mas não é só a frase mentalmente, mas é o conceito dela, que é o que eu vou explicar, né? Então a frase em si é conseguir internamente olhar para outra pessoa, seja o comportamento que ela tenha, que eu acho inadequado, essa pessoa, ela e já pode ser mãe, pai, marido, colega, um chefe, mas quando eu consigo olhar para aquele comportamento que está me incomodando, né, e eu não estou dizendo que esse comportamento seja correto ou não, sem um julgamento, né, mas quando eu começo a olhar para essa pessoa com o que ela faz e dizer internamente para mim, né, eu, no seu lugar, teria feito ou faria o mesmo. Essa é a frase de cura. Porque, na verdade, nós sempre estamos ali pensando, quando a gente está julgando, a gente está pensando, eu, se tivesse no lugar dele, eu faria outra coisa, né? Se eu tivesse no lugar, sei lá, desse pai que eu julgo que é muito seco, frio e talvez indiferente. Então, eu fico julgando e digo, no lugar desse homem, desse pai, né, no exemplo, eu seria mais amorosa, mais compreensiva, né? Ou olhando, sei lá, para uma mãe que eu posso sentir que é muito controladora e eu posso olhar e dizer, poxa, no lugar dela eu seria diferente, eu seria mais liberal, eu seria mais leve, eu confiaria mais nos outros, não seria tão controladora. Então, quando eu tô julgando, eu sempre parto de um lugar interno em que eu digo que eu faria algo diferente, né? E o que eu faria diferente seria melhor, né? Na minha perspectiva seria melhor, ou seja, tem um julgamento de que aquilo que o outro faz não é bom, né? E essa frase, então, por que ela é curadora? Porque claro que eu, com a minha personalidade, a minha identidade, se eu estivesse vivendo uma situação de uma outra pessoa, eu reagiria como Renata, né? Porque eu sou Renata. E o que forma, o que vai moldar a minha forma de reagir ou de agir numa situação? A forma como eu fui educada,
tudo aquilo que eu aprendi da vida, das minhas experiências, o que me foi contado, todo o meu modelo de mundo, o meu nível de consciência, é isso que vai fazer com que numa situação, em algum momento, eu decida fazer alguma coisa ou outra. É isso que vai moldar o meu comportamento, né? Agora, uma outra pessoa, ela veio de uma outra família, ela veio de uma outra cultura, de um outro ensinamento, ela viveu outras histórias, ela viu outras realidades e tudo aquilo vai formar a visão de mundo dela. Ela tem um outro nível de consciência e a gente nem fala melhor ou pior, mas diferente. Então, obviamente, essa outra pessoa tem outros valores, tem outras prioridades na vida, tem uma outra forma de enxergar a realidade. Então, diante de uma situação, diante da vida, ela vai agir e ter escolhas diferentes. Então, se eu entendo, né? Vamos dizer um exemplo de alguém que tem um certo comportamento, né? Ou que é agressivo, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente diz julgar, em geral a gente está falando em rotular, né? Como eu falei, essa pessoa é muito seco, né? Ou ela é controladora, ou ele é preguiçoso, né? Então vamos usar um rótulo para ficar um pouquinho mais fácil. Então, digamos que eu fale, né? Poxa, essa pessoa é muito agressiva, né? Bom, dentro talvez das vivências que essa pessoa teve, com os pais que teve, o nível de educação, as coisas que viveu, que foi aprendendo da vida, provavelmente fizeram com que ela tivesse esse olhar de que precisa ser agressiva, precisa falar alto, precisa se defender, se impor. Talvez a realidade que essa pessoa viveu exigisse isso dela e ensinou essa pessoa a ter crenças, né, que fazem com que ela seja, entre aspas, mais agressiva, mais impositiva. E então, dentro do que essa pessoa viveu, se eu tivesse também tido aqueles pais que ele teve, vivido aquelas situações, eu, naquele lugar, teria exatamente feito o mesmo, não é? Porque nós somos condicionados por toda a nossa bagagem do que nós vivemos, nós somos o resultado desse passado, né? De tudo que moldou a nossa personalidade. Então, eu, no lugar dessa pessoa X, né, hipotética que eu tô falando, também teria sido agressiva. Então, a gente sai de um espaço de julgamento e começa a entender que, poxa, né, eu dei esse exemplo, vamos dizer que era uma pessoa que eu tô julgando agressiva porque deu um tapa num filho que estava se comportando mal, né, numa situação. Eu, na minha casa, tive outras experiências de, numa situação dessa, poder chegar e conversar com uma criança, de poder oferecer um abraço e investigar o que está acontecendo. Então, isso faz parte do meu modelo de mundo, algo que eu aprendi, né? E que eu fui herdando e fui lendo nos livros, e hoje faz parte também do meu trabalho, né, de terapeuta. Mas uma pessoa que viveu uma realidade agressiva é um modelo que ela está simplesmente reproduzindo. Então, se eu tivesse vivido isso, né, esse passado, essa história dessa pessoa, eu, naquele lugar dessa pessoa, também teria feito isso, né? Eu também teria batido no filho, numa criança, como forma de educar, né? Então, quando a gente entende isso e internamente diz, eu, no seu lugar, teria feito exatamente isso, né? Eu tô trazendo aqui uma compreensão do outro, né? Isso é tão importante para a gente começar a se relacionar de uma outra perspectiva. Não quer dizer que nós vamos aceitar qualquer coisa, ou aqui, esse exemplo mesmo, que eu vou aceitar agressões, que eu vou dizer que é correto, né? Mas eu vou lidar, eu vou entender o outro, né? De que espaço interno ele tá agindo, ele tá falando aquilo. E tendo esse entendimento, quando eu for dialogar, ou conversar, ou resolver alguma situação, eu já não vou com aquela raiva, eu já não vou com o julgamento, porque eu vejo além, eu vejo que aquela pessoa está dando ou está reproduzindo o que ela pode, o que ela entendeu da vida, né? Eu não estou nem cobrando algo mais, mas eu estou me aproximando para uma conversa para mostrar uma outra forma de viver, enfim, para conversar e trazer uma nova perspectiva.
mas eu já não tô indo com o julgamento, porque se eu for no julgamento, eu já vou criticando, atacando, e essa pessoa vai se fechar e a gente nunca vai ter um diálogo, nunca vai ter uma aproximação, não é mesmo? Então eu tô dando aqui um exemplo, talvez de uma coisa mais extrema, mas mesmo no dia a dia, com as pessoas mais próximas, muitas vezes a gente se chateia, julgando que nós faríamos diferente, mas se a gente realmente se colocar no outro lugar, com essa compaixão e empatia, a gente vai entender, né? Isso a gente faz muito no trabalho terapêutico, a gente vai entender lá dentro, nossa, se eu tivesse aqui, com toda essa história, sendo essa pessoa, realmente eu faria isso, né? Porque é o que a pessoa tem para dar, ou são os recursos que ela tem disponíveis naquela situação, naquele momento. E eu entendo. Então, antes de ir conversar com alguém, ou mesmo, principalmente, né, se a gente tem ideias diferentes, ou estou trazendo alguma questão de um diálogo, é muito importante a gente não ir armado, a gente ir com essa mentalidade, isso interno dentro de nós. Eu, no lugar dessa pessoa, teria agido igual, teria tido o mesmo comportamento, teria feito o mesmo. E a partir dali, a gente vai para um diálogo, uma conversa de uma forma mais leve, sem o julgamento. E isso possibilita um entendimento, ou pelo menos uma via de mais proximidade, né? E relacionamento é isso mesmo, né? É a gente se trabalhar, observar o que vem. E esse foi um pequeno recurso que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima semana.